Páscoa, uma pedagogia do amor que forma filhos. Eu vou te convidar a olhar para a Páscoa de um jeito um pouco mais profundo, como quem realmente entra na história. Porque quando a gente fala de Páscoa, a gente pensa, claro, com toda razão, naquilo que é o centro de tudo: a salvação, a cruz, a ressurreição. Isso é inegociável. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto Jesus estava conscientemente caminhando para a cruz, ele não estava apenas cumprindo um propósito eterno. Ele também estava nos ensinando. Ele estava ensinando como viver, ele estava nos ensinando como amar, ensinando de forma muito concreta, muito encarnada, como o amor é capaz de formar e de transformar alguém. E talvez o mais impressionante seja exatamente isso. Nesse caminho, ele não ensina com discursos, com parábolas. Nos seus últimos momentos na Terra, Jesus fala poucas palavras. Ele ensina vivendo. Cada cena, cada gesto, cada escolha de Jesus carrega uma revelação. E quando a gente começa a prestar atenção, tudo ganha ainda mais profundidade. Tudo começa numa mesa. Isso não é um detalhe, gente. É numa mesa, um lugar de comunhão, de partilha, de intimidade que Jesus escolhe iniciar esse ensinamento final. Naquela noite da ceia, o ambiente não era neutro, havia tensão no ar, havia algo prestes a acontecer. E Jesus sabia. Ele sabia exatamente quem estava ali. Sabia quem horas depois diria que não o conhecia. Sabia quem fugiria no momento mais difícil. Sabia quem o entregaria também. Não havia surpresa para ele, não havia ingenuidade em Jesus, havia consciência plena, mas ainda assim havia a escolha de ficar. Mesmo sabendo de tudo isso, ele não recua, ele não cancela o encontro, ele não muda a lista de convidados dessa festa, ele não se protege emocionalmente, ele fica, ele senta à mesa, ele olha nos olhos, ele parte o pão, ele oferece o cálice, ele fala de entrega, enquanto já estava sendo por dentro atravessado pelo que viria. E naquele gesto, ele se doa. Não para pessoas ideais, não para pessoas prontas, mas para homens reais, frágeis, inconsistentes, limitados, que em poucas horas não sustentariam nem aquilo que estavam prometendo com tanta convicção naquela mesa. E aqui tem algo que confronta profundamente a gente. Porque se fosse conosco, com certeza seria diferente. Se a gente soubesse que alguém nos trairia, a gente se afastaria antes. Se a gente desconfiasse, a gente se fecharia primeiro. A gente começaria a medir palavras, gestos, presença. A gente chamaria com reserva. Ou simplesmente deixaria de amar. Mas Jesus não. Ele ama sabendo. E isso inaugura uma lógica completamente diferente da nossa. O amor nele não é retirado diante da falha prevista. Ele é afirmado antes dela. Ele não espera o comportamento certo para amar. Ele ama. E é esse amor que revela um novo comportamento. Naquela mesa, Pedro fala com intensidade. Ele promete fidelidade até o fim. João, ele se inclina sobre o peito de Jesus num gesto de intimidade que quase desacelera o tempo. Existe ali afeto real, existe vínculo verdadeiro. Mas existe também algo que Jesus via com clareza: a fragilidade humana. E ainda assim ele escolhe amar. Ele não idealiza, mas também não recua. Ele permanece. E é justamente essa permanência que começa a formar. Mas a história não para ali. Depois da mesa vem o jardim. E aqui a cena muda de tom. Se na mesa a comunhão, no jardim a angústia. Ali no Getsêmani, ele entra num nível de dor emocional que se mostra no corpo. A escritura diz que ele suava gotas de sangue. É um nível de pressão, de angústia, de consciência do que viria, que ultrapassa o que a gente pode tentar e conseguir nomear. E nesse lugar, ele faz algo profundamente humano. Ele pede companhia. Ele chama os 3 discípulos mais próximos a ele. Ele não chama uma multidão, ele não chama todos. Ele chama apenas os mais íntimos e ele pede algo muito simples: fiquem comigo. É um pedido relacional, um pedido de conexão. Fiquem, vigiem, orem, permaneçam comigo. Gente, naquele momento não havia nada que eles pudessem fazer por Jesus, resolver por Jesus, mas havia algo que eles poderiam oferecer: presença, estar ali, sustentar o vínculo, dividir o peso, mas eles não conseguem. Eles simplesmente dormem enquanto Jesus chora sua sangue. Isso não é um detalhe pequeno. É o colapso da presença no momento mais necessário. Eles não conseguem sustentar. Eles não conseguem permanecer mesmo com o sofrimento de quem amava. Eles não conseguem corresponder a um pedido mais simples. E aqui, gente, a gente acaba se reconhecendo, porque quantas vezes nós também não conseguimos. Quantas vezes nós falhamos exatamente onde era mais simples. Mas olha o que Jesus faz com isso. Sim, Jesus se entristece. Jesus sente
E Jesus expressa o seu sentimento, mas ele não se afasta. Ele não rompe. Ele não diz, não dá mais, vocês são decepcionantes, vocês não prestam para nada. Apesar de sentir profundamente a ausência, Jesus continua. E isso ensina mais do que qualquer fala, do que qualquer palavra. Porque ele não está só vivendo a dor. Ele está revelando uma forma de amar que não depende da resposta do outro para continuar existindo. E então a cruz acontece. A traição de Judas se concretiza por 30 moedas de prata, o preço de um escravo na época. E também Pedro o nega, mas não uma vez, 3, outros fogem. Era um cenário de ruptura total e Jesus poderia se cansar deles e de nós. E humanamente falando, seria natural esperar uma mudança depois disso. Seria natural que Jesus voltasse diferente, mais distante, mais seletivo, mais duro. Mas não. A ressurreição não diminui o amor. A ressurreição revela até onde esse amor vai. E depois de tudo, gente, ele ressuscita, ele volta. E ele não volta cobrando, ele não volta exigindo, ele não volta jogando as coisas na cara, ele volta se revelando. Gente, tem uma cena que é muito bonita. Ela acontece no túmulo. Maria Madalena tá ali chorando, confusa, desorientada. Mesmo ela tendo vivido com Jesus, mesmo tendo ouvido, ela não consegue sustentar a fé naquele momento. Ela acha que roubaram o corpo e não que ele ressuscitou. Isso também é humano. A dor, às vezes, embaralha a nossa mente mesmo. E Jesus poderia corrigi-la, poderia ensiná-la, poderia confrontar. Como assim, Maria? Você não sabia o que aconteceria? Mas ele faz algo muito mais profundo. Ele a chama pelo nome, Maria, e naquele instante tudo se reorganiza. Porque ser chamado pelo nome tem grande valor. É ser reconhecido, é ser visto na essência, é garantia de identidade, é ser trazido de volta para si. Aí depois ele encontra os discípulos. Todos, os que fugiram, os que negaram e aqueles também que não sustentaram. Mais uma vez, Jesus não acusa. Ele oferece presença, paz, tempo. Ele ensina de novo, ele mostra de novo e ele permanece quantas vezes forem necessárias. E é aqui que eu posso te dizer que a Páscoa traz sim a salvação eterna. E ela também se revela como um caminho, como uma pedagogia, um jeito de amar que forma. Porque amar não é reagir ao comportamento do outro, é sustentar o vínculo apesar dele. Não é exigir compreensão imediata, é permanecer até que o outro consiga ver. Não é afastar diante da falta, é muitas vezes aproximar ainda mais, porque é exatamente ali que mais se precisa de amor. E é nesse ponto que isso nos alcança diretamente, como pais, como mães. Porque se a gente for honesto, quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto? A gente se afasta quando o filho erra, a gente se endurece quando ele não corresponde às nossas expectativas. A gente condiciona o amor ao comportamento. A gente se cansa, a gente perde a paciência, a gente repete, você não aprende nunca. A gente perde a esperança no processo. Mas Jesus mostra outro caminho. Um caminho de quem permanece. De quem não sai de perto até que o outro consiga se sustentar. Filhos precisam de pais que permaneçam quando tudo falha. Que sentem à mesa mesmo sabendo que haverá erro. Que fiquem no jardim com paciência mesmo sem resposta, que chamem pelo nome mesmo quando o filho ainda não entendeu e não aprendeu a ouvir, que sustentem a identidade antes de cobrar comportamento, porque é esse amor que forma e transforma, o amor que não recua, que não negocia a presença, que sustenta, ensina, repete quantas vezes forem necessárias. Isso não é sobre perfeição, é sobre direção. É tentar amar como Ele nos amou, é tentar olhar como Ele nos olha. Porque no fim, a Páscoa não revela só o que Deus fez por nós. Ela revela como Ele ama os seus filhos e como Ele continua fazendo. E talvez o chamado seja exatamente esse. Que aquilo que a gente recebeu enquanto filho, a gente aprenda aos poucos a oferecer também enquanto pais. Do jeito que Ele nos ofereceu. Porque é assim que o amor acontece. Jesus nos ama, apesar de nós, com toda a nossa humanidade, com nossos defeitos, nossas falhas, e Ele nos mostra isso em cada ato seu. Mas e você, que também ama os seus filhos incondicionalmente? Como você tem demonstrado isso a Ele? Costumamos dizer que somos capazes de morrer pelos nossos filhos, mas será que nós conseguimos viver por eles e com eles? Pense nisso. Uma feliz Páscoa para você.